você vai entender de uma vez por todas o que é esse tal de radiano que vem infernizando a sua vida desde o ensino médio. Agora sim posso me apresentar. Olá, professor Gui. Seja bem-vindo ao Quero Que Desenhe do módulo 3. Você percebeu que antes de eu me apresentar, eu fui falar do radiano, porque é algo que realmente muita gente não entende, tem dúvida, não consegue perceber o que é o que. Hoje eu quero te fazer entender o que é o tal do radiano. Radiano nada mais é do que uma outra unidade que vai trabalhar com ângulos. Geralmente a gente trabalha com graus e a gente passa a trabalhar então com os tais dos radianos. Vamos lá na telinha para você entender melhor? Vem cá comigo. Ó, primeira coisa, essa palavra radiano, ela quer dizer o quê? Radiano tem que ter alguma coisa a ver com ou o planeta Rádia ou raio, né? Marciano, habitante do planeta Marte. Radiano, habitante do planeta Rádia. Não fez sentido, né? Então, a gente vai trabalhar aqui, ó. O que é o radiano? Preste atenção, eu vou até escrever na sua tela para ficar bem bonitinho. Radiano é o ângulo necessário, o radiano é o ângulo necessário para termos um arco igual ao raio. Depois que eu escrevi isso aqui na sua tela, eu acabei de perceber que trata-se de um iPad e eu podia ter simplesmente digitado. Mas tudo bem, já foi. Radiano é o ângulo necessário para termos um arco igual ao raio. E do que você está falando? Vamos fazer aqui um círculo ou uma tentativa de círculo? Beleza. Vamos traçar agora aqui um diâmetro. O que é o diâmetro mesmo? São dois raios. Divide o círculo no meio. Beleza? E eu quero fazer aqui agora um radiano. Presta atenção, vou dar um zoom aqui bem legal. Qual que é a minha ideia? Eu vou dizer para você que daqui até aqui mede 5 centímetros. Tudo bem? Então, o que eu estou te falando na prática? Eu estou te falando que o raio mede 5 centímetros. Tudo bem? Beleza? Aí eu vou pegar esses 5 centímetros que eu tenho aqui na minha circunferência e vou medir eles aqui assim, ó. Vou medir aqui até que dê 5 centímetros. Digamos que tenha dado aqui. Beleza? Vou fazer uma ligação que é também correspondente ao raio. Então, o que eu quero te mostrar? Veja, aqui eu tenho 5 centímetros, aqui eu tenho 5 centímetros e aqui eu tenho 5 centímetros. O que eu tenho nessa situação? Eu tenho um arco do mesmo tamanho do raio. O raio mede 5, o arco mede 5. Foi o que eu fiz, não foi? Foi ou não foi? Responde para mim. Isso, obrigado. Então, qual que é a ideia? Aqui, esse ângulo que a gente tem aqui é o quê? É o chamado 1 radiano. Então, ali eu tenho 1 rad, ou 1 radiano. Posso fazer a mesma coisa mais uma vez? Posso. Eu vou dizer para você que aqui eu tenho 5 centímetros, beleza? E eu vou abrir para você aqui, ó. Aqui eu também tenho 5 centímetros. Vamos dizer que termine aqui, beleza? E eu vou ligar lá com o meio, com o centro do meu círculo. Esse ângulo que aqui surge, é também o quê? 1 radiano. Vou fazer mais uma vez? Você está gostando da brincadeira? Legal, né? Vou pegar mais 5 centímetros, mais 5 centímetros. Vamos dizer que parou aqui, beleza? E eu vou fazer a ligação lá com o centro da circunferência. E esse ângulo que aqui surge, mais uma vez, também é um radiano. Então, se você percebeu, eu estou tendo aqui, ó, olha que legal. Eu tenho 1 radiano aqui, 2 radiano com esse, 3 radiano com esse. Esse ângulo todo que surgiu tem a medida de 3 radianos. Tá claro isso? Bonitinho, né? Se eu for tentar fazer mais um, não dá. Você percebeu isso, né? Se eu for tentar fazer mais um, não dá porque falta um pedacinho. Vou pegar um laranja aqui. Ó.
falta um pedacinho. Esse pedacinho, se você for medir, ele vale mais ou menos 0,7. 0,7 o quê? 0,7 centímetros. Tá bom. E em ângulo? Ele vale 0,14 radianos. Por que isso? Deixa eu te contar uma coisa. Tá vendo esse rad que eu coloquei aqui? Esse rad, ele quer dizer raio. Sempre que você vê escrito rad, quer dizer raio. Eu estou te falando que ali tem um rad, porque tem aqui, ó, uma medida de um raio. Se for 2 rad, é porque tem 2 raios de medida. Se for 3 rad, é porque tem 3 rad de medida. Deu para entender a ideia? Esse pedacinho que falta é 0,14 do rad. 0,14 vezes 5, que é o meu raio, dá quanto? 0,7, que foi o valor que eu tinha te falado. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa, então. Se eu for medir tudo que está aqui, eu sei o valor em radianos? Ué, claro que sei. Eu sei que todo esse ângulo que eu pintei vale 3,14 rad, pelo que eu mesmo já te contei. Concorda comigo? Só que pera, antes dessa aula, se eu te perguntasse quanto que tem nesse ângulo que eu estou destacando, você me responderia o quê? 180 graus. Concorda comigo? Então quer dizer que 3,14 radiano vale a mesma coisa do que 180 graus. Acontece que esse 3,14 ele não vem do nada. Esse 3,14 vem da onde? Vem do π. Então a gente vai dizer que π rad, ou π radiano, vale a mesma coisa do que 180 graus. Deu para entender a ideia? Da onde que vem isso? Não é uma decoreba. Tem gente que acha que é o π que muda de valor. Eu já escutei isso de aluno. Ô Gui, por que às vezes o π é 3,14 e às vezes ele é 180? Não tem nada disso. O π vale sempre 3,14, dependendo da aproximação, 3. Tudo bem? Então, o que a gente acabou de perceber é da onde que vem essa história de π radiano igual a 180 graus. Bom, muitas vezes na sua vida, você já foi resolver exercícios de matemática e encontrou assim, ó, π é igual a 3. Não foi? Considere π igual a 3. Na verdade, quando você está falando que o π é igual a 3, você não está aproximando o π para 3. Você está aproximando o radiano para 60 graus. Gui, como assim? Eu não estou te falando que π radiano vale 180? Se o π for 3, eu estou te falando que 3 radianos vale 180 graus. Ué, se 3 radiano vale 180, quanto vale 1 radiano? Ué, 60. O valor do radiano ele é quebrado. Ele é 57 ponto, quase 58. Deu para entender? Quando eu falo que o π é 3, é porque eu estou falando, ó, 1 radiano vale 60. É como se aqui no meu desenho, aqui nesse ângulo inteiro, só tivesse 3 fatias, ao invés das 3,14 que tem. Tá claro isso para você? Tudo bem? Aí, dessa ideia de radianos, o que vai surgir? Vai surgir uma certa recorrência daqueles ângulos da tabelinha dos ângulos notáveis. Lembra quais são os ângulos da tabelinha dos ângulos notáveis? 30 graus, 45 graus e 60 graus. Correto? Vamos aproximar lá de novo. 30 graus, 45 e 60. Beleza? Aí, o que eu quero te mostrar? O 30 é a mesma coisa que 180 dividido por 6, não é? 180 dividido por 6 dá 30. Então, o 30 vale π sobre 6 radianos. Por que o 30 vale π sobre 6? Porque é 180 sobre 6. Deu para entender? Nessa mesma ideia, o 45 vale quanto? Vale π sobre 4 radianos. Porque ele vale 180 sobre 4. E o 60, não diferente desse raciocínio, vai valer π sobre 3 radianos. E eu preciso decorar isso. É legal que você saiba isso, memorizado sim. Mas não é uma questão de decorar, é uma questão de sempre lembrar de quem? Da nossa referência. Π radiano vale 180 graus. Bom, vão surgir outros ângulos que são correspondentes do 30, do 45 e do 60 no nosso ciclo trigonométrico. Eu vou te dar um exemplo.
Ah, eu vou falar dos 150 graus. Quero converter os 150 graus em radianos. Tem como? Tem que ter. De 30 para 150, a gente multiplicou por 5, não foi? Ué, então, aqui nos radianos não vai ser diferente. Eu também vou multiplicar por 5. Logo, 150 graus vale quanto em radianos? 5π sobre 6. E assim fica muito prático de você fazer qualquer um dos valores que sejam múltiplos, que sejam correspondentes a 30, 45 e 60, que são esses valores que a gente mais utiliza. Por fim, para a gente finalizar essa aula, ó, o nosso resuminho ficou bem legal, hein? Nosso resuminho ficou bem legal. Para a gente finalizar, eu queria te lembrar de um assunto que você vê lá no ensino fundamental pela primeira vez. Lembra lá no ensino fundamental, quando você começou a falar de círculo, de circunferência, a professora ou o professor estava começando a falar que o círculo é a área, circunferência é a linha. E aí você aprendeu duas formulinhas. Uma para calcular a área do círculo e outra para calcular o comprimento da circunferência ou o perímetro da circunferência. Falaram para você decorar. Falaram assim, olha, é melhor você decorar que C é igual a 2πr. Vamos colocar aqui no nosso resuminho. Ó. Falaram para a gente que C era igual a 2π raio. 2πr. 2 menininho pequenininho, 2π raio. Ou, se você preferir, a borda da pizza. A borda da pizza eu gosto quando ela é de catupiry. A borda da pizza, catupiry. Não esquece nunca mais isso. Mas isso aqui não é decoreba, não. Eu estou te perguntando quanto que vale o tamanho de um arco. Não estou? O arco vai valer o número de radianos que ele tiver lá. Ué, Gui, então são duas relações diferentes. Uma que fala C igual a 2πr, a outra que você está falando para mim agora, que o arco é o número de radianos. É isso? Não. As duas funcionam juntas. Gui, como assim juntas? Quando eu falo C, eu estou falando do arco. Quando eu estou mostrando aqui para você 2π, eu estou falando do ângulo em radiano. Quando eu multiplico por raio, é porque eu quero a medida em centímetro, ou em metro, ou em quilômetro, na unidade que você quiser. Esse 2π raio não é uma fórmula, não. A nossa fórmula de arco é ângulo vezes o raio. Anota aí no seu resumo. Arco é ângulo vezes raio. Arco é ângulo vezes raio. Como quando eu quero calcular a circunferência inteira é um arco de 360 graus, eu ponho 360 aqui, ó, só que em radiano. Deu para entender de onde vem esse 2πr? Tudo bem? Tranquilo? Bom, ainda faltam algumas cenas para completar os capítulos desse módulo 3. Te convido a continuar comigo nessa brincadeira.